Hoje vamos falar sobre o teatro do Renascimento na Inglaterra, cujo período é marcado pelo surgimento de dramaturgos notáveis, inovações na produção teatral e o surgimento de teatros permanentes. Mas antes, considere se inscrever no canal e curtir esse vídeo. Essa aula é um breve resumo e faz parte do curso História Completa do Teatro Mundial, disponível na Hotmart. Você também pode comprar o livro História Completa do Teatro Mundial na Amazon. Você também pode me seguir no Instagram, @EvelynFerce. Bons estudos! O teatro do Renascimento na Inglaterra, frequentemente chamado de teatro elizabetano e jacobino, floresceu entre o final do século XVI e o início do século XVII. Vamos começar pelo período elizabetano, que corresponde ao reinado de Rainha Elizabeth I da Inglaterra e é considerado uma era dourada na história do teatro inglês. Esse período foi marcado pela ascensão de algumas das figuras mais icônicas da literatura e do teatro mundial, como William Shakespeare e Christopher Marlowe. A Rainha Elizabeth I trouxe estabilidade política e prosperidade econômica à Inglaterra, após um período de tumultos e guerras civis. Patrona das artes e incentivadora da cultura e do teatro, permitiu que a dramaturgia florescesse durante seu reinado. Londres cresceu significativamente em tamanho e importância, tornando-se um centro cultural e vibrante. O aumento da população urbana e da prosperidade econômica criaram uma demanda por entretenimento. Os teatros desse período eram divididos em públicos, ao ar livre, e privados, em espaços fechados. Os públicos, como o famoso Globe Theatre, eram acessíveis a uma ampla faixa da população e tinham estruturas circulares ou octagonais, com um palco central e assentos em galerias ao redor. Os teatros privados, por outro lado, eram menores e mais íntimos. Companhias teatrais profissionais começaram a se formar durante esse período, sendo as mais notáveis a Lord Chamberlain's Men, mais tarde conhecida como King's Men, a qual William Shakespeare esteve associado. As companhias eram patrocinadas por nobres e frequentemente apresentavam suas peças nas cortes reais e em teatros públicos. O repertório incluía desde tragédias e comédias até histórias e peças pastorais. As obras abordavam temas como amor, poder, traição, identidade e moralidade, refletindo as complexidades e contradições da sociedade do período. A atuação era exagerada e estilizada, com ênfase na declamação e na expressão corporal. As produções utilizavam poucos cenários e apostavam em trajes elaborados e adereços para sugerir o ambiente e a época. É importante ressaltar que os atores eram todos homens, papéis femininos eram interpretados por jovens do sexo masculino. O teatro se tornou uma forma de entretenimento popular, acessível a todas as classes sociais. Isso ajudou a democratizar a cultura e a promover uma maior apreciação das artes. O período jacobino corresponde ao reinado de James I da Inglaterra e é uma extensão do florescimento do teatro elizabetano. Este período manteve a energia criativa do teatro inglês, ao mesmo tempo em que introduziu novos temas e estilos. James I era um patrono das artes, embora sua corte fosse vista como menos vibrante que a de Elizabeth I. Seu reinado foi marcado por mudanças sociais e políticas, conflitos religiosos e tensões entre o monarca e o parlamento. Esses conflitos influenciaram o conteúdo e os temas das peças teatrais da época. Além do mais, a Inglaterra começou a expandir seu império colonial e questões relacionadas à colonização e aos encontros culturais também se refletiam no teatro. Muitos dramaturgos elisabetanos continuaram a escrever e produzir peças durante o período jacobino. O estilo, a estrutura e os temas das peças continuavam as tradições estabelecidas no período anterior, mas com uma maior ênfase em temas sombrios e complexos. Chegou a hora de falar dele. Dele quem? O craque, o mito, o Pelé do teatro. William Shakespeare é considerado um dos maiores dramaturgos e poetas da língua inglesa e uma figura central no desenvolvimento do teatro ocidental. Shakespeare escreveu aproximadamente 39 peças, 154 sonetos e vários poemas narrativos ao longo de sua carreira. Suas obras podem ser classificadas em 3 principais gêneros: tragédias, comédias e histórias.
As tragédias eram conhecidas por suas explorações profundas da condição humana, moralidade, poder e destino. Hamlet, Otelo, Macbeth, Romeu e Julieta são exemplos proeminentes. Essas peças abordam a ambição desmedida, a traição, a loucura e a mortalidade. Já suas comédias são caracterizadas por situações humorísticas, intrincados enredos românticos e finais felizes. As peças históricas de Shakespeare, como Henry IV, Henry V e Richard III, tratam de eventos históricos e figuras reais da história inglesa. Shakespeare foi um inovador na dramaturgia, misturando gêneros e explorando a complexidade dos personagens e das emoções humanas. Ele expandiu as possibilidades do teatro ao criar personagens tridimensionais e enredos ricos e multifacetados. Sua habilidade com a língua inglesa, uso de metáforas, solilóquios e jogos de palavras elevou a arte da escrita teatral. Expressões e frases cunhadas por Shakespeare se tornaram parte do vernáculo cotidiano. Ser ou não ser, eis a questão. Ou há mais mistérios entre os céus e a terra do que a vã filosofia dos homens possa imaginar, demonstrando seu impacto duradouro na língua inglesa. Dramaturgo, poeta, de olhar açucarado, Christopher Marlowe era contemporâneo de Shakespeare. Embora sua carreira tenha sido curta devido à morte prematura e bastante suspeita aos 29 anos, Marlowe teve um impacto significativo no desenvolvimento do teatro inglês. É conhecido por suas tragédias marcadas por personagens grandiosos, temas profundos e uma linguagem poética elevada. Algumas de suas peças são A Trágica História do Dr. Fausto, Tamburlaine e O Judeu de Malta. Marlowe foi pioneiro no uso do verso branco, verso não rimado em pentâmetro iâmbico, que se tornou uma característica distintiva do drama elizabetano. Sua habilidade com o verso branco influenciou profundamente outros dramaturgos. Suas tragédias são marcadas por protagonistas ambiciosos que frequentemente desafiam a ordem estabelecida, refletindo temas de poder, desejo e conflito interno. Ele foi um dos primeiros dramaturgos a explorar abertamente temas de ambição e transgressão, e não evitou temas controversos ou subversivos, frequentemente abordando questões religiosas, políticas e filosóficas de maneira ousada e provocadora. Ben Jonson também contribuiu significativamente para o desenvolvimento do teatro inglês em várias frentes, e ganhou fama com suas comédias, que eram conhecidas por seu humor satírico, vívido e bem delineado. Jonson é mais conhecido por suas comédias de fantasia, que satirizavam a sociedade e os tipos humanos de sua época. Suas peças abordaram temas como ganância, pretensão e hipocrisia, oferecendo um retrato incisivo da sociedade inglesa. Volpone é uma de suas comédias mais celebradas, focada em um rico trapaceiro que finge estar morrendo para enganar seus herdeiros gananciosos. O autor foi um mestre da estrutura dramática, enfatizando a importância da unidade de tempo, lugar e ação, seguindo as normas clássicas mais rigidamente que muitos de seus contemporâneos. Sua habilidade em criar enredos bem estruturados e personagens complexos ajudou a elevar os padrões do drama inglês. O teatro do Renascimento inglês teve um impacto duradouro na literatura e no teatro mundial. As obras de Shakespeare, em particular, continuam a ser encenadas, estudadas e adaptadas em todo o mundo. Seu desenvolvimento estabeleceu fundamentos para a evolução do teatro moderno, com suas inovações em estrutura, caracterização e temática. Eu não me lastimo por tal. Não. É que breve completarei 15 anos. Já se inscreveu no canal? Curtiu esse vídeo? Me seguiu no Instagram, @EvelynFerce? Então tudo bem, você já pode ir para a próxima aula. Até lá!